Pode? Certo. Hoje nós iremos falar sobre a leitura orante, certo? E a melhor maneira de eu explicar para vocês a leitura orante é não tanto ficar na teoria, tá? Mas na prática. A leitura orante, quem aqui já ouviu falar? Eu acredito que eu já tinha citado aqui na catequese sobre a leitura orante. Quem aqui se recorda o que é? Lexio Divina. Quem aqui lembra o que é a Lexio Divina? É aquele processo que você vai ler, meditar a palavra como uma forma de oração, né? Que é aqueles 4 processos: a leitura, a contemplação, eu não me lembro bem, né? Que aí, ademais, foi a criação de São Bento para o seu monastério, para evitar o ócio, onde uma das regras foi ora, labora. Trabalhe e depois de trabalhar, para não ficar ocioso na preguiça, cometer o pecado ou outras coisas. Eles iriam fazer a Lectio Divina. O que vocês acham? Você acha que o Samuel está certo? Sim? Lexio Divina, gente. A Lexio Divina, como o Samuel disse bem, ela é um processo de oração com as Sagradas Escrituras. Então, nós, utilizando as Sagradas Escrituras, nós realizamos um passo a passo que a Igreja, na sua infinita sabedoria, ela nos ensina a realizar. Que é o quê? São 4 etapas, mas tem gente que coloca uma quinta. Nós vamos colocar a quinta etapa aí também. Então, eu vou explicar para vocês aí todos esses 5 passos, vou pedir para vocês anotarem, tá? E aí a gente vai pegar um versículo e a gente vai botar em prática, beleza? Então, o primeiro passo é o quê, gente? Se você está com você e um texto, a primeira coisa que você faz quando você pega um texto, o primeiro passo é o quê? Então, botem aí. 5 passos da leitura orante. Não vou pedir para você escrever Lexio Divina não, que eu não me lembro agora como é que soletra. E a leitura orante também tem o mesmo significado, só que está em português. Lexio Divina não está em português, tá? Não sei se está em latim, acredito que sim. Então, bota aí. 5 passos da leitura orante. Primeiro, leitura. E aí, vocês vão colocar aí essa é a instrução que eu quero que vocês coloquem embaixo. Se vocês quiserem colocar mais anotações sobre o que é a leitura, tudo bem. Mas, primeiro passo, leitura. E aí vocês podem colocar entre aspas aí. O que o texto diz. Coloquem com essas palavras. O que o texto diz. O que o texto diz. Então vamos lá. 5 passos da leitura orante. Primeiro, leitura. Coloquem aí. O que o texto diz. Certo, vou pegar isso aqui. Então, leitura. O que o texto diz? Na parte da leitura, nós vamos ao encontro do texto para entender o que o texto está dizendo exatamente. Não é a parte que nós vamos começar a nos colocar no texto, procurar a nossa vida no texto, não. Na parte da leitura, nós queremos entender aquilo que o texto diz, ou seja, o que ele fala de um lugar, qual é o lugar que ele fala, tem pessoas que aparecem no texto, que pessoas são essas, existe uma narrativa que acontece,
o que acontece com as pessoas que aparecem e onde elas estão. Então nós vamos então abstrair, entendeu? Receber, guardar, jogar no nosso intelecto, na nossa memória, o que o texto diz. Então, não é o que o texto me diz, é o que o texto fala, o que o texto diz. Então, este passo da leitura, nós devemos ler o texto sem nos colocar diante dele. Nós vamos ler, certo? Bom, o que eu acredito, um versículo bom, eu estava aqui procurando, só que eu não achei o que eu queria, tá? Mas a gente vai utilizar isso aqui mesmo. Vocês vão anotar ele e vocês vão abrir a Bíblia de vocês, que aí eu vou explicando e a gente já vai fazendo. Beleza? Então, vocês vão anotar aí o versículo Lucas 6, do 12 ao 16. Lucas 6, do 12 ao 16. Deixa eu pegar minha água aqui. A garganta tá... Quem anotou pode abrir, tá? E quem não tem onde anotar, já pode abrir aí, por favor. Lucas 6, do 12 ao 16. Lucas 6, 12 ao 16. Conseguiu achar? Você não sabe procurar, não? Ah, tá. Vamos lá, Lucas 6, do 12 ao 16. Vamos lá, todo mundo abre aí, gente. Quem quiser ajuda pode me falar que eu vou aí e ajudo. Quem não trouxe a Bíblia? Certo. Você quer ajuda? Está em Mateus. O próximo é Marcos. Lucas 9, aí agora você volta para trás para achar Lucas 6. Vocês aqui achou? Quem trouxe a Bíblia achou? Lucas 6, 12, Lucas 6. Achou? 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 Alguém aqui quer ajuda ou acharam? Achou? Quer ajuda? Achou, beleza. Então vamos lá. Vamos todo mundo ler junto aí, acompanhem junto comigo aí, ó. Eu não vou pedir para todo mundo ler em voz alta, porque a gente não tem a mesma Bíblia, então a gente vai se tropeçar aí nas traduções diferentes. Então eu vou ler aqui e vocês vão acompanhar na Bíblia de vocês. O tema dessa parte é a escolha dos 12 apóstolos. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou os de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Então, este é o versículo. Esse é os versículos que nós escolhemos então para fazer a Lexia Divina, a leitura orante. Então, a gente na leitura, o que a gente faz nesse processo então? É o que o texto me diz. Então, o texto está dizendo que naqueles dias, ou seja, nos dias que Jesus estava andando entre nós, ele retirou-se para uma montanha para rezar. E ali passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, ele chamou os discípulos e escolheu dentre os discípulos que ele chamou de apóstolos. Então, dá nome aos 12 apóstolos e, no final, dá uma informação maior, que é sobre Judas Iscariotes, aquele a quem iria trair Jesus. Então, o que o texto me diz? Fala do momento que Jesus escolheu os 12 apóstolos. Então, é isso que o texto diz.
Qual é o segundo passo? E aí vocês vão anotar aí, da leitura orante, da Lexio Divina. Segundo passo. O que o texto me diz? Agora sim, nós vamos colocar nós aí. O que o texto diz é o primeiro passo. E agora o segundo é o que o texto me diz. Desculpa. O que o texto me diz não, gente. O segundo passo é a meditação. O segundo passo é a meditação. E na meditação a gente, sim, o que é a meditação é o que o texto me diz. Então, primeiro passo, leitura, o que o texto diz. E o segundo passo, meditação. O que o texto me diz, tá? Peço desculpa aí que eu troquei as ordens aí. Então, o que o texto me diz é sobre a meditação. A meditação é o segundo passo. Agora sim, nós vamos então nos colocar diante desse texto. Então, agora na meditação, nós nos colocando neste texto, podemos então começar a meditar, ruminar. O que é ruminar, gente? Quem aqui sabe qual é o processo de ruminação? Ruminação é um processo que as vacas fazem, que é o quê? Elas se alimentam do pasto, e aquele pasto ele não é simplesmente digerido. Ele fica ali, aí ela rumina, depois ela se alimenta de novo, ela rumina. Então, a gente vai ficar nisso com a palavra de Deus. A gente pega o texto, não digere o texto completamente, a gente lê de novo e aí a gente fica, se coloca diante do texto, e o que o texto diz, e o que o texto, junto com o que ele diz, como é que eu posso me inserir nesse texto. Então, eu vou fazendo aqui a leitura orante junto com vocês para você entender. Então, eu, Mateus, quero fazer a leitura orante desse texto. Primeira coisa foi entender o contexto daquilo que o texto diz. Agora, me colocando diante desse texto, o que eu, na minha meditação, eu devo fazer? Na minha meditação, eu já devo começar a refletir o quê? O que eu, me colocando diante desse texto, posso entender que esse texto está dizendo para mim? Então, Jesus, ele se retira para a montanha para rezar, e ali ele passa a noite toda orando a Deus. Então, ali, nesse texto, eu já posso começar a minha meditação exercendo. Eu, Mateus, estou, antes de fazer decisões importantes na minha vida, eu estou me retirando para um local onde eu posso me aproximar mais de Deus? Eu, Mateus, eu estou buscando a Deus antes de tomar as decisões que vão fazer parte da minha história de vida? E eu estou me retirando para um local apropriado? Ou eu estou buscando a Deus em qualquer lugar? Eu não estou me retirando. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele, antes de tomar a decisão dele de escolher os seus discípulos e depois os apóstolos, ele se retira para uma montanha, um local alto, um local que requer esforço. Então é um local de proximidade a Deus, é um local que não é de fácil acesso, é um local que requer esforço. Não sei se vocês já subiram um morro, gente. Vocês já fizeram trilha alguma vez na vida de vocês? Quem aqui já fez trilha? Levanta a mão. Quando o local, a subida é bem íngreme, dá para você subir sem prestar atenção? Dá? Se você não tiver com o calçado apropriado, se você não vê os obstáculos, você pode cair, você pode se machucar, não é? Então, ó pra você ver, Jesus, ele se retira para uma montanha. Então, Jesus busca um local apropriado para orar, para rezar. Jesus, ele busca um local que requer um esforço dele. Então, Jesus, ele não simplesmente muda de cômodo. Ele não simplesmente vai para o templo, que é um local acessível. Ele vai para um local que requer esforço. Então, eu, Mateus, eu estou buscando um local que requer que eu saia da minha zona de conforto para me comunicar com Deus. Eu estou refletindo o que na minha vida eu devo colocar diante de Deus. Antes de tomar a decisão, nossa, eu preciso tomar uma decisão, fazer algo extremamente importante. Eu vou primeiro falar com o Pai, meu Pai do céu, para que Ele então possa fazer em mim a sua vontade. Porque vai mudar a minha história de vida, mas a minha vida está
nas mãos de Deus. Então, nada mais justo que eu colocar Deus nas minhas decisões. Vocês estão percebendo? No primeiro passo, a leitura era o que o texto diz. Jesus se retira para a montanha para rezar. E depois, ao amanhecer, ele retorna, escolhe os seus discípulos, e entre os discípulos ele escolhe os apóstolos. E olha só que coisa interessante, né? Mais uma meditação que o Mateus possa fazer, né? Colocando a leitura orante aberta para vocês, para que vocês possam entender. Jesus, ele escolhe Judas, aquele que iria o trair. Então, olha para você ver, tem os discípulos, e entre eles ele faz uma seleção melhor, e ele escolhe Judas. E Deus inspirou Jesus Cristo. Então Deus quis que ele escolhesse Judas Iscariotes, aquele que viria entregar Jesus. Então neste texto eu já começo a meditar. Ó meu Deus, colocando os meus planos nas tuas mãos, tu, mesmo quando algo no futuro vai dar errado, quando algo vai me trazer às vezes um sofrimento, uma futura traição, uma futura queda, uma futura ferida, isso é para que se cumpra a sua vontade na minha vida. Por mais que agora eu não entenda, por mais que naquele momento Jesus não entendia o porquê que ele teria que escolher alguém que o deveria trair. Por mais que aquilo no futuro seria algo doloroso para ele e causaria tanto sofrimento que é a sua paixão e morte. Mas o Pai quis que o traidor estivesse desde o começo dos 12 e ali estava. Então, Senhor, eu quero também que na minha vida eu esteja preparado para as coisas que eu não entendo, para as dificuldades, para os desafios que o Senhor vai colocar na minha vida que eu ainda não entendo. Vocês estão entendendo? Então, aí vocês vão começar a meditar. Quantas coisas na minha vida, né, Deus coloca que às vezes é um desafio que eu tenho que superar, um desafio que eu tenho que vencer. Então a meditação é isso, é você olhar para o texto e começar a perceber o que o texto me diz. Ficou claro, gente? O que é a leitura e o que é a meditação? Ficou claro? Agora a gente vai para o terceiro passo. Oração. Anotem aí, oração. E a gente pode colocar no terceiro passo, oração, o que Deus me diz. E aí vocês vão entender. O que Deus me diz. Primeiro é o que o texto diz. Segundo, o que o texto me diz. O terceiro passo, a oração, o que Deus me diz. Na oração, nós vamos então começar a ter um diálogo com Deus com base nesse texto. Certo? Nós vamos então fazer o quê? Um diálogo. Nesse diálogo, não importa tanto, gente, o que a gente diz. Importa mais o que Deus diz. Por isso que eu coloquei aí, porque a gente poderia colocar na oração o que eu digo para Deus na Alexia Divina, mas isso não é o foco. Porque para que Deus fale com você, quem é que tem que falar com ele primeiro? Vamos lá, eu quero que todo mundo me responda. Para Deus falar comigo, quem tem que falar primeiro com Deus? Eu, a gente. Nós temos que falar com Deus. E como eu disse para vocês antes, né? Que eu coloquei o exemplo. Eu, Mateus, estou aqui todo domingo, o mesmo tanto de horário, às vezes uns minutos a mais, uns minutos a menos, para dar catequese para vocês. E vocês estão aqui para dar catequese. Uns faltam mais, uns não faltam nenhum dia. E isso faz com que a gente faça o quê? Crie um relacionamento entre a gente. Então, tem pessoas aqui que se conheciam antes da turma de catequese e se aproximaram mais aqui na sala. Tem pessoas aqui que não se conheciam e se aproximaram, criaram um vínculo aqui dentro da sala. E entre nós, tinha gente aqui que já me conhecia e tinha gente aqui que não me conhecia. E o que faz com que a gente tenha um relacionamento menor ou maior? Uma amizade maior ou uma amizade menor? É o que, gente? É o tempo, não é isso? É o que eu falei para vocês. Tem gente aqui que fala comigo fora da sala.
Então essas pessoas eu tenho uma intimidade maior do que quem às vezes aqui dentro da sala não fala comigo nada. Ou só fala comigo aqui dentro da sala. Então, a intimidade, ela acontece quando existe um aproximar, um relacionar. E a oração, a definição de oração, e eu acho pertinente vocês colocarem aí no terceiro passo, a definição de oração é elevação da alma a Deus. Coloquem aí. Elevação da alma a Deus. Foi isso que Jesus fez. E olha que coisa interessante. A oração é a elevação da alma até Deus. Mas Jesus, se a gente for observar nas Sagradas Escrituras, ele normalmente eleva o seu corpo também. A gente sempre fala o quê, gente? Que, como está na oração do Pai Nosso, o Pai está onde? Vamos lá, vou perguntar de novo. O Pai, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala que o Pai está onde? Está nos céus. E os céus está onde? Está em cima ou está embaixo? Está em cima. Então Jesus, quando ele orava, a sua alma se elevava. Mas Jesus, ele também quis, e sempre fez isso, quando era possível, principalmente de noite, ele elevava o seu corpo. Então ele subia com o seu corpo humano para a montanha, para ficar também fisicamente próximo do Pai. Olha para você ver que reflexão interessante, gente. Pensa numa pessoa que vocês gostam, tá? Pensem aí, de uma pessoa que vocês gostam. E que vocês gostam muito de falar com ela. Aí agora eu vou colocar situações aqui e vocês vão me responder. Vocês estão um mês sem falar com essa pessoa que vocês gostam muito. Pode ser parente, pode não ser, não interessa. E aí vocês têm a oportunidade de falar com ela por telefone, que antes nem era possível. Então vocês vão matar a saudade falando por telefone. Não, melhor, falando por mensagem de texto. Então, para vocês que não estavam falando nada, se comunicando em nada com essa pessoa, vocês conversar com essa pessoa por mensagem de texto, vai alegrar vocês, porque vocês queriam falar com essa pessoa e vocês não conseguiam falar com ela de maneira nenhuma. Agora, por mensagem de texto, mandar uma mensagem lá no WhatsApp, agora vocês conseguem falar com ela. É uma coisa boa ou é uma coisa ruim, gente? Coisa boa. Só olha só que coisa interessante. Ela antes não podia atender ligação. E você falou com ela por mensagem. Só que agora você pode ligar para ela. E aí agora a pessoa que antes que você gosta muito, queria muito falar com ela, você só podia mandar mensagem de texto, e agora você pode ligar para ela. A mensagem de texto, quando você não conseguia falar nada, era uma coisa boa naquela situação, não era? Mas quando agora você pode ligar, a ligação é melhor ou é pior? Melhor. Só que agora, essa pessoa que antes você não conseguia falar nada, que aí você passou a poder falar mensagem de texto, e depois você pôde ligar, agora você pode encontrar ela pessoalmente. E você pode se encontrar com ela, e você pode abraçar, você pode beijar, agora você pode estar junto com ela. Antes você não tinha nada. A mensagem de texto, vamos colocar então um pai e uma mãe, um pai e um filho, Você antes não podia falar com seu pai, passou 30 dias sem poder falar com seu pai. Passou a falar por mensagem de texto. Já era uma coisa boa. Mas a ligação não se tornou melhor? Sim ou não? Só que agora o encontro pessoal, gente, é melhor do que ligação, é melhor do que mensagem de texto, não é? Então Jesus, a vontade que Jesus tinha era de sair voando para o céu. Era sair voando e é o encontro com o Pai. Por quê? Porque Jesus passava a eternidade com o Pai. Passou a eternidade junto com a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E agora Jesus, ele faz o que? A kenosis. Ele faz o seu esvaziamento de sua divindade. E ele se coloca como um ser humano. Então ele agora tem saudade do Pai. E o que ele pode fazer para chegar mais perto do céu é subir na montanha mais alta, para estar espiritualmente em oração e fisicamente em corpo, o ponto mais alto que ele poderia estar. Então Jesus, ele deu o seu melhor para estar perto do Pai, para falar com o Pai. Olha que amor é esse, que amor tão grande. Então agora na oração, o que a gente tem que fazer? Amar a Deus e elevar a nossa alma até Deus. Então na oração agora, a leitura primeiro falou sobre Jesus que naqueles dias se retira à noite para subir numa montanha para rezar, e depois
passou a noite toda orando. Depois, ao amanhecer, ele chama os discípulos e escolhe os 12 apóstolos. Aí eu coloquei a meditação, o que o texto me diz, eu colocando a minha vida, lendo à luz do texto, e agora na oração é um movimento de diálogo, é um movimento de conversa. Lembra que oração, gente, é sempre uma conversa da criatura com o Criador. Então agora na oração eu vou falar assim, meu Deus. Aí depende da situação da pessoa, depende de quem fala. Se é uma pessoa que ela não tem intimidade com Deus, se ela não tem uma vida cristã, ela está num processo de conversão inicial, eu posso me colocar, vamos supor que eu estou nessa etapa de conversão inicial, eu posso me colocar nessa oração, estou mostrando na prática para vocês poderem executar com qualquer texto, tá, bíblico, um versículo bíblico. Meu Deus, eu nunca te busquei, nunca tomei uma decisão te buscando, mas nunca é tarde para começar. O momento que eu tenho é o agora. Então, Senhor, da mesma forma que tu colocaste no coração de teu filho um amor que fazia ele subir montanhas para te procurar, eu hoje peço a graça do seu amor para que coloque em mim a capacidade de te buscar, subir as montanhas que está entre mim e você, caminhar sem buscar o meu conforto próprio, mas buscar o teu amor, buscar a tua vontade. Senhor, da mesma maneira que tu deste a sabedoria de Jesus escolher 11 apóstolos que o amariam e morreriam por ele, o Senhor também permitiu que Judas estivesse no meio dos apóstolos. Então, Senhor, eu sei que tu também colocas no meu coração, na minha vida, coisas que são desafios. Então, me ajuda, Senhor, a entender, da mesma maneira que o Senhor ajudou Jesus Cristo a entender o porquê que Judas estava ali, o propósito que Judas iria executar, por mais que fosse algo difícil, uma traição, algo que causaria a morte, que causaria a dor. Isso, por exemplo, um ponto de vista de alguém que está começando a fé, ou então, por exemplo, alguém que já está na caminhada. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Está tão difícil continuar na caminhada. Está tão difícil continuar te buscando. Eu tenho subido montanhas, Senhor, como Jesus. Eu tenho feito o meu melhor para buscar a Ti. Mas está tão difícil, eu estou cansado. Eu tenho que fazer tantas renúncias. O mundo é tão sedutor. Está muito difícil resistir às coisas do mundo. Te buscar tem sido cada vez mais difícil. Me dá a graça da perseverança. Me dá a graça da fortaleza, da coragem para me continuar te buscando. Eu tenho me revoltado, Senhor. Eu sei que o Senhor coloca coisas na minha vida que tem o seu propósito, mas eu tenho me revoltado, brigado com a tua vontade. Coloque em mim um espírito dócil para me aceitar a sua vontade, para que eu não me revolte. Vocês estão entendendo? Então é o que, gente? Está vendo? É um diálogo. E depende de quem fala. Quem está mais próximo de Deus vai falar de uma maneira. Quem tem mais intimidade com Deus vai falar de outra. Quem está começando a caminhada vai falar de um jeito. Quem já está há muitos anos numa caminhada vai falar de outro. Vocês estão entendendo, gente? Sim? Quem está acordado, gente? Me responde aí, sim ou não? Sim. A leitura orante, gente, ela é parte da vida do cristão. Não tem como a gente ser cristão e não fazer a leitura orante. Gente, Deus, ele não está na Bíblia. Deus, ele é uma pessoa. Deus não é um livro. Mas o livro, as Sagradas Escrituras, dá testemunho desta pessoa. E as palavras de Cristo, elas têm vida eterna. E elas estão aqui transcritas neste livro. Todas as palavras, gente, de Jesus? Não. Mas as que Deus considerou que eram fundamentais. Então, como Pedro diz para Jesus, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, o que está neste livro aqui, gente,
é fundamental para nós. E a leitura orante, a gente não precisa falar somente do Novo Testamento, onde Jesus está, não, gente. Nós podemos ler o livro do Apocalipse, nós podemos ler o livro do Gênesis, nós podemos fazer a leitura orante lá com a passagem de Adão e Eva, do início. Nós podemos fazer a leitura orante com qualquer trecho bíblico. E devemos, tá? Porque a leitura orante, ela é uma maneira onde nós, na nossa fraqueza, somos guiados pelos textos bíblicos, tá? Então, o primeiro passo da leitura orante qual é? Falem para mim aí, em voz alta. O segundo passo é? O terceiro é? O quarto passo é a contemplação. Contemplação. Todos os passos? Primeiro passo é a leitura. Segundo passo, meditação. Terceiro, oração. O quarto, contemplação. Tá? O quarto passo é a contemplação. Então, na leitura, o que o texto diz. Na meditação, o que o texto me diz. Na oração, o que Deus me diz. E na contemplação, onde eu vejo a Deus. Na contemplação, onde eu vejo a Deus. Contemplação, onde eu vejo a Deus. O que significa contemplar? Vamos colocar aí em termos mundanos. Quem aqui nunca contemplou nada? Não sabe, primeiro, quem aqui não sabe o que é contemplação? Não sabe, vai, levanta a mão bem visível para mim ver. Que eu vou perguntar para quem está com a mão abaixada. Contemplação, quem não sabe o que é, deixa a mão levantada, vamos lá. Ninguém sabe daqui. Ó, a Mirella e o Samuel sabem o que é. Ah, não sabe. Ó, o Samuel sabe. Quem mais aqui? Você sabe, Micael, o que é contemplação? Mais ou menos. Certo, então nós temos a Micael que sabe mais ou menos e o Samuel que vai me dizer, então eu vou pedir então primeiro para a Micael. Micael, você falou que sabe mais ou menos o que é contemplação. O que você acha que é? Lembrando, gente, o lugar de errar é dentro de onde, gente? Dentro da catequese. Então, você pode falar uma bobagem, Micael, não tem nenhum problema. Eu acredito que você não vai falar isso. Mas o local aqui é até para a gente poder entender e iluminar a mente dos nossos queridos irmãos. Então vamos lá, Micael, o que é contemplação para você? Contemplação de admirar, de desejar. Você pode contemplar, por exemplo, uma casa. Seu sonho de viver numa casa é alcançar uma casa. Seu desejo é ser aquilo. Quando a gente fala, por exemplo, de comunicar muito religioso, a gente fala uma comunicação de querer alcançar algo. E a presença real é uma casa física. E a presença de Cristo não é isso. A gente contempla ele com a esperança de ter a vida eterna. Então, a esperança de ter uma nossa vida. Algo que a gente quer alcançar, algo que a gente quer. Certo. E você, Samuel? Contemplação. O quê? Não, Maio, eu quero que você fale com suas palavras. Então, a contemplação, todo mundo, qualquer palavra que a gente pegar por isso sozinha, é totalmente subjetiva e relativa, né? Porque eu falo, a contemplação, alguém pode me questionar, contemplação em relação ao quê? Em quê? Em qual contexto? Independentemente do contexto, né? Igual a Micaela ressaltou, ela vai ter o seu significado, porque contemplar a Deus não vai ter as mesmas dimensões, os mesmos pesos de você contemplar. Nossa, não vai, então. Então não vai ter o mesmo peso, não vai ser a mesma dosagem. Então, tirando esse peso, né, porque eu não sei a definição de outras intensidades, a gente pode tomar que a contemplação, do ponto de vista mais teológico, seria você se silenciar, né? Porque você já fez o quê? Você já fez 3 passos. Você já leu,
você já entendeu o que queria dizer, você já bateu um papo, então agora você vai se silenciar a sua alma, para você ver até aonde os seus frutos do que você fez podem germinar, até onde a maçã pode cair mais distante. Então vai ser uma admiração, um silêncio final para você admirar a profundidade daquilo que você acabou de fazer. É isso. Muito bem, a resposta do Samuel e a resposta da Micaele, eles se complementaram muito bem. Então a gente vê atos de contemplação quando, por exemplo, você vê um pôr do sol lindo, aí você fica assim olhando, e você não, tipo assim, você pode ter aquele movimento interior de nossa, que lindo, mas a verdadeira contemplação às vezes está em assim, olhar os detalhes, olhar aquela paleta de cores, aquela coisa assim, que você sempre vê pôr do sol na sua vida, mas parece que aquele que você está vendo sempre é o mais bonito de todos. Assim, olha assim, quem já teve a oportunidade de ir num litoral, numa praia, ver um pôr do sol na praia, assim, o pôr do sol se pondo assim no mar, e você assim ficar olhando aquelas cores. É que nem os meninos falaram, é um silêncio interior, e um bom sinônimo para essa contemplação que nós fazemos na Lexio Divina é a admiração. Um outro tipo de contemplação humana, um pai ou uma mãe que olha a primeira vez seu filho recém-nascido. Ele olha e ele não consegue nem pensar nada. Ele só olha e admira. Olha para os detalhes, aí olha para o nariz, olha para o rostinho, olha para o corpo e fica ali admirando, fica ali olhando. Você, quando vê alguém que está alegre com alguma conquista, ou, que nem a Micaele falou, a contemplação de algo que não é presente. Que, lembrando, você está olhando para o pôr do sol, ele está acontecendo naquele momento. Você está com o seu filho recém-nascido, ele está ali nos seus braços. Mas você pode contemplar o que ainda virá. Então, caramba, o céu hoje está lindo. Como é que vai estar o pôr do sol hoje? Nossa, eu gostou do pôr do sol. Ou então, nossa, minha mulher está de 9 meses. Ou então, nossa, eu estou de 9 meses, meu filho vai nascer. Então você fica refletindo, admirando, contemplando, antevendo aquilo que virá, mas colocando isso no contexto religioso, é contemplar aquilo que Deus mostra no texto, onde Ele aparece no texto. Então, na contemplação, é como o Samuel bem disse, é o silêncio interior. Na leitura, você abstrai o conteúdo do que está no texto. Depois, esse conteúdo abstraído, você vai se colocar nesse texto. Depois, esse texto, depois que você se coloca nele, você entendeu ele, meditou sobre ele, colocando a si mesmo nele, você então vai ter um diálogo com o Criador. Depois desse diálogo com o Criador, ele vai mostrar para você. Então, nesse diálogo, pode ser que Deus, que nem eu estava fazendo um exercício aqui de meditação, possa ser que essa meditação gere em mim eu tenho que aceitar que eu estou numa fase inicial, né? Eu estou numa fase inicial da minha caminhada, eu estou na minha recém-conversão, então eu contemplo a bondade de Deus. Nossa, Deus é tão bom comigo. Então você contempla o amor de Deus, a bondade de Deus, porque você não teve, você entendeu o movimento de Jesus que Jesus fez, e você nunca fez esse movimento de buscar, de subir uma montanha, sair da sua zona de conforto, buscar a Deus uma decisão, e agora você entende, nossa, Deus ele está me ensinando com esse texto. E aí você silencia e você se compraz, você se alegra com esse momento. Ou então você já está numa caminhada, você está lutando para continuar na caminhada, e aí você então, esse texto traz para você, Jesus ele é o caminho, Jesus me mostra o que eu devo fazer. E esse texto então ele me motiva, porque eu sei como termina a história de Jesus. Jesus hoje ele reina como rei do universo, à direita de Deus Pai. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua fase. Então esse texto ele traz para mim o quê? Eu tenho que continuar na minha caminhada. É tudo uma fase, e agora eu posso estar na fase da terra seca, na fase do silêncio interior, onde Deus ele não está falando comigo. Então, eu quero subir a montanha, mas talvez nesse momento que eu estou subindo a montanha, Deus não está me ensinando nada, Deus não está me falando nada, Deus ele só me responde com silêncio.
Ou então, eu fazendo essa meditação, eu pensei numa ideia, eu tive uma ideia, agora eu sei o que fazer. Então, você contempla uma resposta de Deus positiva. Às vezes Deus ele te consola, então na contemplação você se alegra com aquela consolação. Às vezes na contemplação Deus ele te dá uma resposta dura que vai mexer no seu interior. Então às vezes aquela resposta dura vai fazer com que você tenha uma transformação, uma mudança dentro de você, e aquilo às vezes vai te causar uma dor. E aí você vai contemplar Deus, você vai enxergar Deus naquela dor que você está sentindo. Às vezes Deus ele vai te deixar em um total silêncio. E aí na contemplação, você vai contemplar o silêncio de Deus, que também é uma resposta. Não é a hora ainda dele te responder. Às vezes não, a gente sempre tem que continuar falando com Deus, por mais que ele não diga nada, porque há um tempo para cada coisa. Então há tempo que Deus está falando muito com você, falando mais coisas agradáveis. Há um tempo que Deus está falando muito com você, ele está falando mais coisas duras. Há um tempo que você fala com Deus e você não escuta nada. Então na contemplação, você vai enxergar aquilo que Deus mostra, onde Ele está, naquilo que você leu, que você meditou e que você falou com Ele. Então você vai enxergar, procurar a Deus, aonde Deus está. Como é que eu pedi para vocês anotarem aí? Alguém lê para mim? Aonde eu vejo Deus? Nisso que eu acabei de ler e que eu orei a Deus. Aonde eu vejo? Aonde está a resposta de Deus? Vocês compreenderam o que é a contemplação? Então é contemplar a resposta de Deus, mesmo que essas respostas muitas vezes sejam um silêncio. E aí tem o quinto passo, que é um quinto passo que ele é opcional. Esse quinto passo, gente, se vocês pesquisarem às vezes Lexio Divina na internet ou em algum material católico, tem só os 4 passos, tá? Só que esse quinto passo, ele é um passo, um acréscimo aí que as pessoas fazem, e ele pode ser considerado um passo ou pode ser considerado algo que é óbvio, tá? É uma obviedade que deve acontecer depois. Que é o quê? Vocês vão colocar aí, quinto passo. Ação. Ação. Então, vocês vão colocar aí, quinto passo, ação. Então, vamos lá. Todo mundo junto. Qual é o primeiro passo? Segundo passo? Meditação. Terceiro passo? Oração. Quarto passo? Contemplação. E agora o quinto? Ação. Então, o texto que eu leio, eu entendo. Aquilo que eu entendi, eu busco compreender o que aquilo que eu entendi me diz. Sabendo que aquilo me diz, agora eu coloco então diante de Deus em um diálogo. Esse diálogo produz algo que eu devo contemplar, seja agradável ou desagradável. E depois que eu contemplo, eu tenho que transformar isso em atitude. Eu tenho que agir, a ação. Eu agora preciso, depois de ler este texto e fazer toda a contemplação, que nem o exemplo que eu dei, né? Alguém que está começando a fé e alguém que está na caminhada da fé. Vamos pegar então um exemplo de quem está começando a fé. Eu agora, através desse texto, eu entendi que eu preciso buscar a Deus e normalmente Jesus ele sempre buscou ele em locais que ele tinha que se esforçar. Então eu preciso buscar Jesus, preciso buscar a Deus em locais que me tirem da zona de conforto. Para mim é difícil ir para a capela, eu vou começar a ir para a capela, adorar Jesus ainda dentro do sacrário. Eu acho difícil, tem uma igreja que eu acho muito fácil de ir, então eu vou na igreja mais longe, fazer uma penitência, fazer uma caminhada, uma peregrinação até aquela igreja, buscar a Deus lá. Para mim é difícil, às vezes, rezar o terço. Então eu vou fazer o esforço de sair da minha zona de conforto e buscar a Deus no Santo Terço. Ah não, eu já consigo rezar o terço, então eu vou tentar rezar o rosário. Jesus sempre buscou a Deus saindo da sua zona de conforto, buscando elevar o seu corpo e a sua alma. Então eu vou tentar levar o meu corpo para um local que tenha talvez imagens, uma capela, ou então uma igreja que ela seja mais decorada, onde eu me sinta num local mais próximo de Deus.
Eu preciso sair de locais que me afastam de Deus, que me fazem esquecer de Deus. Eu preciso começar a ter como hábito, antes de tomar decisões, antes de falar, calar e buscar a Deus num momento de solidão. Talvez eu esteja tomando as minhas decisões somente no meio de barulho, no meio de pessoas que não têm nada a ver com aquilo, querendo atrapalhar as minhas decisões. Então eu ativamente tenho que começar a escolher os locais que eu tenho que tomar as decisões. Tem locais que eu devo tomar cuidado porque eles vão me levar a tomar decisões erradas. Então eu tenho que ativamente observar aonde eu estou tomando decisões. Eu estou tomando decisões erradas na minha vida? Normalmente é um local específico. Deixa eu começar a observar esse local. Vou evitar tomar decisões nesse local. Normalmente é perto de certas pessoas. Então eu vou começar a não tomar decisões perto de certas pessoas. Então vocês estão vendo que é atitude. É uma atitude, é uma ação, é algo ativo. Não mais algo teórico, algo de ficar só na teoria. Agora é uma prática. Para alguém que está na caminhada, talvez eu estou rezando demais e eu já estou rezando sem fé. Eu estou rezando como um farisaísmo. Eu estou rezando como uma prática automática. Então eu acho que eu tenho que voltar. Eu tenho que retroceder e talvez rezar com mais amor. Fazer aquilo que eu estou fazendo já há tantos anos no automático. Eu estou rezando no automático. Eu já nem presto mais atenção nas palavras que eu estou dizendo que está saindo da minha boca. Eu estou comungando sem fé. Eu já nem estou contemplando mais. Eu nem consigo mais contemplar. Já tudo entrou no automático. Eu entrei em sistemas. Eu criei sistemas. Coisas que tornaram a fé muito burocrática. Que estão me afastando do amor, da caridade. Eu estou começando a usar as coisas que eu vivi tão ao longo da minha vida, que às vezes eu estou sendo injusto, eu estou querendo ser um juiz do meu irmão, e eu não posso, por mais que eu tenha muitos anos de caminhada. Então eu tenho que começar a me retirar para locais próprios, começar a ter a humildade. Talvez estou ficando desumilde, eu já estou tanto tempo na caminhada, que às vezes eu estou sentindo que eu nem preciso mais subir a montanha para buscar a Deus. Então esse texto aqui ele tem que trazer para mim a humildade ativa. Vocês estão percebendo? Então é uma ação. Não é mais uma contemplação, algo que vocês vão ficar ali na imaginação. Agora vocês vão levar para a prática. E o que isso vai trazer, gente? Na prática, na vida de vocês? A conversão. Conversão. Vamos lá. Você já tem carteira de motorista? Já. Você tem, cara? Pois é. O que é conversão na lei de trânsito? Você vai andar. Micael, você aprova essa resposta dele? Micael. É isso, tô brincando. É exatamente isso. Matheus, é catequese ou é aula de trânsito? Autoescola. A conversão, gente, nas leis de trânsito é justamente isso. Mudar a direção. Mudar de direção. Então, conversão à direita, você está andando, então você vai mudar de direção à direita. Conversão à esquerda, você vai mudar de direção. A nossa conversão na vida espiritual é sair do pecado para uma vida em santidade. Então, o que é a conversão? É sair de uma vida pecaminosa e entrar numa vida de quê? De santidade. Então, quem aqui, gente, quer ser santo? Todos nós devemos buscar a santidade. E quem aqui não quer ser santo, não se envergonha. Não se envergonhe. A tendência natural do coração do homem é buscar o pecado. Buscar aquilo que é mal. Praticar as obras das trevas. É isso que o coração de vocês naturalmente vai buscar. Então, quem aqui nunca pensou, eu quero ser santo, não se envergonhe. Essa é a natureza deformada do homem. Então, não sinta vergonha. Por isso que eu não quero que vocês respondam. Mas aqueles que não querem a santidade, saibam, a alma de vocês quer a Deus. E só quem vê a Deus é aqueles que são santos. Só os santos veem a Deus. Então, quem vive uma vida de boa,
Quem vive uma vida nos prazeres do mundo, vive uma vida desconectada da própria alma. A alma busca a Deus, mas o corpo ele não entende. Aquilo que eu falei para vocês lembram? Que a alma, ela busca uma felicidade que só Deus pode preencher. Então, as pessoas, é uma sede. Vocês lembram que eu expliquei para vocês na catequese passada? A alma, ela tem uma sede. E a gente busca saciar essa sede num local que ela nunca vai ser saciada. Porém, quanto mais vocês se converterem, praticarem, uma das formas de vocês se converterem é praticarem a Lexio Divina, vocês vão começar a conhecer a vocês mesmos. O caminho, gente, de conhecer a Deus é conhecer a vocês mesmos. Vocês vão começar a observar que vocês querem aquilo que eu falei para vocês na catequese passada. Vocês querem ser felizes. Vocês querem a paz. Vocês querem satisfação. E quanto mais vocês fizerem Lexio Divina, quanto mais vocês rezarem o terço, quanto mais vocês comungarem, quando vocês receberem o sacramento da crisma e exercerem esse sacramento, vocês vão começar a entender que a alma de vocês busca a Deus. Como diz o Salmo, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de vós. E então, nós vamos cada vez mais mudando de direção, fazendo uma conversão. Não saindo da esquerda para a direita, mas saindo do pecado para uma vida santa, para uma vida em santidade. E a Lexio Divina é instrumento fundamental. Aquele que não busca a santidade, reconheça-se como pecador, e eu me reconheço em primeiro lugar, sendo catequista de vocês, como pecador e que devo buscar a conversão. Então nós devemos utilizar todas as armas que estão a nosso favor para lutar nessa batalha contra o pecado. Então ninguém se sinta tão santo que não precise da Lexio Divina. E aqueles que já fazem a Lexio Divina podem cada vez mais melhorar e aprimorar e se tornar cada vez mais próximo de Deus através da leitura das Sagradas Escrituras. Então vamos lá. O primeiro passo da Lexio Divina é a leitura. O segundo é a meditação. Terceiro, oração. O quarto, contemplação. E o quinto, ação. E esses 5 passos, eles vão transformar a vida de vocês se vocês viverem ele com boa fé, ou seja, acreditarem de verdade, não fazer porque eu estou mandando, né, que eu estou ensinando, e de boa vontade, vocês partirem de dentro de vocês. Então, vocês acreditarem que é verdade, boa fé, vocês verdadeiramente quererem praticar, tá bom? Dentro do assunto, gente, vocês têm alguma dúvida? Vamos lá, todo mundo olha para mim, vamos lá. Dúvida? Dúvida? Não? Mariana, tem dúvida? Dúvida? Não? Zero? Então, vamos ficar de pé? Recordando, todo mundo vai vir domingo que vem com o nome dos padrinhos de vocês, ou madrinhas, tá? Então, gastem uma energia. Vamos lá, se acalmem. Todo mundo vai gastar uma energia, tá? Para refletir sobre quais padrinhos vão ser, tá? E aí, só não pode ser o pai ou a mãe, nem irmão. Não é recomendado, tá? Porque padrinho, ele vai ser um pai espiritual. Então você vai olhar para o seu irmão como um pai espiritual. Tem irmão que é possível, tá? Mas não é recomendado. Então, o pai biológico não pode ser pai espiritual, porque espiritualmente ele já é pai também, tá? E não é recomendado nem pai, nem irmão, nem irmã, tá? Agora, Matheus, eu tenho um irmão que é 20 anos de diferença meu. Tem gente que tem irmão assim. Então, a gente pode analisar. Mas o recomendado é que seja uma pessoa, pode ser até da família, um tio, entendeu? Algo assim, mas já comecem a refletir, vamos começar a buscar, que se tiver algum problema, a gente fala, Matheus, vamos ter que trocar. Não, Matheus, esse seu caso aí não poderia, mas nesse caso que você está trazendo pode, tá? E aí a gente vai conseguir se acertar para não chegar já no começo do ano que vem e a gente ficar desesperado. Meu Deus do céu, estou sem padrinho, não vou crismar, socorro, e isso não vai acontecer, tá? Então,
Vamos finalizar a nossa catequese fazendo a oração de São Francisco de Assis. E não sei se vocês já se questionaram, não me lembro se eu expliquei, porque que eu gosto muito de rezar essa oração e a gente vai rezar sempre no final da nossa catequese. Jesus, falando com Francisco de Assis, diz que ele foi o que mais se aproximou do seu coração. São Francisco de Assis amou Jesus com uma intensidade muito grande e ele morreu de amor. Ele sofreu tanto porque Jesus não era amado que ele morreu por conta desse sofrimento. Uma das características que é da história dele, que ele ficou cego de tanto chorar. E isso é possível. Se você chorar muito sem parar, você pode ficar cego. E ele ficou cego de tanto chorar porque o amor não era amado. O amor não é amado. Quem é o amor? Deus. E quem é Deus? Jesus Cristo. Então, São Francisco de Assis ele tem esta oração e ela nos revela o que nós devemos fazer, gente, o que nós devemos ser. E é um convite que eu faço a vocês. Ser instrumento de Deus. Todo mundo aqui tem família, então seja instrumento de Deus na família de vocês. Todo mundo faz parte da igreja de algum jeito. Seja instrumento de Deus na igreja. Vocês estudam, vocês trabalham, então seja um instrumento de Deus aonde vocês forem. E como é que eu vou ser instrumento de Deus? A oração de São Francisco de Assis nos ensina. Então, vamos rezar todo mundo junto. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, Ó Mestre, fazei que eu procure mais. fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre se recordando da referência que a gente deve fazer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos, estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem não assinou a lista chamada, assine, guardem as cadeiras, vão com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser.